Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der o testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim, meus irmãos, é verdadeiro. A palavra de Deus neste dia de hoje, finalizando este mês de março, fala-nos do testemunho, o testemunho que o Pai dá sobre o próprio Filho, testemunho que o Filho dá a respeito do Pai. Veja, o testemunho é a transmissão de uma verdade. Sabemos que muitas pessoas testemunharam a graça de Deus, e isso chegou até nós, meus irmãos. Por isso o testemunho tem estas duas dimensões: o meu testemunho de mim para alguém e o testemunho de alguém para mim. Foi o que Jesus fez, meus irmãos, e o que Jesus nos testemunha. Qual foi o legado que Jesus deixou para nós? O que Jesus insistiu tanto, o que Jesus teve de fazer para dar a cada um de nós esse testemunho? Ele teve de dar a própria vida para nos lembrar que temos um Pai. Este foi o testemunho que Jesus deixou para nós, meus irmãos. Existe um Pai que me ama, existe um Pai que me perdoa, existe um Pai que me acolhe, existe um Pai que está ao meu lado, que se debruça em amor constantemente sobre a minha vida. Esse é o testemunho de Jesus, porque Ele mesmo recebeu isso, meus irmãos. Jesus, no seio da Santíssima Trindade, na união de amor do Pai e do Espírito Santo, recebeu esse testemunho de amor, meus irmãos. Por isso, quando Ele se encarna, o coração de Cristo estava pleno deste testemunho de amor. O que Jesus fazia constantemente, meus irmãos, era apenas nos transmitir isso, transmitir que nós temos um Pai. E como eu disse, qual foi o preço desse testemunho? O processo que levou Jesus até para a morte, meus irmãos. Só Deus pode ser testemunho do amor do Filho, e só o Filho pode ser testemunha do amor do Pai. No Evangelho de hoje, meus irmãos, começa a narração do processo de Jesus até a sua condenação no alto da cruz. O preço do testemunho de Jesus foi a sua vida. Qual foi o preço que você está disposto a pagar para testemunhar Jesus Cristo na sua vida? Pergunto, qual é o preço que você já está pagando por testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor? Que você tem um Pai do céu que te ama? Qual é o preço que você tem pagado para poder testemunhar isso, meus irmãos? No Evangelho, Jesus fala de um outro, que é essa testemunha fiel que diz sobre ele. Jesus fala, meus irmãos, disse outro. É a primeira vez que aparece no Evangelho Jesus chamando Deus assim, meus irmãos. Um outro dá testemunho de mim, porque Jesus não faz nada sozinho, meus irmãos. Ele apenas apela para Deus, pois só Deus pode ser testemunha do amor do Filho, e só o Filho pode ser testemunha do amor do Pai, meus irmãos. Então, na nossa vida também não podemos testemunhar sozinhos, nunca. Existe o outro que dá testemunho de nós, existe o outro que é Cristo, que já deu testemunho a nosso respeito diante do Pai do céu, meus irmãos. Pense você diante do Pai do céu. Jesus afirmou a sua existência, Jesus afirmou a sua vida, e também permitiu que você fosse amado pelo Pai do céu, porque Ele deu testemunho a nosso favor, meus irmãos. Então não meça esforço, não volte atrás, não deixe de testemunhar nas pequenas coisas da sua vida. Não pense em grandes coisas, não pense numa perseguição, numa morte, mas pense agora nas pequeninas coisas do seu dia a dia, onde você pode testemunhar a verdade, a justiça, a retidão, uma vida digna, uma vida santa. Testemunhamos, meus irmãos, o nome de Jesus, que é a graça de Deus nos encoraja a esse testemunho, porque nós temos um Pai que nos ama, nós temos Jesus que nos salvou. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus, meus irmãos.